Independente da sua renda mensal, se você tiver uma única cota de fundo imobiliário ou uma única ação, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E nessa declaração é imprescindível indicar quais são os seus ativos, ações ou fundos imobiliários, quantas cotas ou ações você tem para cada um desses ativos e também o preço médio para cada uma dessas cotas ou ações. O vídeo de hoje tem a finalidade de te mostrar o que é esse preço médio e como calculá-lo, principalmente se você deseja fazer aportes regulares, ou seja, investir cada vez mais em ações ou fundos imobiliários, porque à medida que nós fazemos novos aportes, compramos esses ativos por preços diferentes e ao fazer isso, alteramos o preço médio de cada um dos ativos. Mas antes, se você gosta desse ou dos outros conteúdos que eu disponibilizo no canal, eu te convido a se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, nos seguir no Instagram e também a deixar nos comentários sugestões de novos vídeos sobre educação financeira. Então vamos lá. Você sabe o que é preço médio de um ativo, seja ação ou fundo imobiliário? O preço médio é simplesmente o preço pago, em média, para cada uma das ações ou das cotas dos fundos imobiliários que você possui na sua carteira. Eu vou citar agora alguns exemplos. Se você possui, por exemplo, uma única cota de um fundo imobiliário, o seu preço médio é exatamente o preço que você pagou naquela cota. Simples assim. E eu vou considerar aqui, já que a maioria das corretoras não cobram mais taxas pelos serviços prestados, eu vou considerar que os preços pagos são especificamente os preços das cotas, sem nenhuma taxa. Mas se você comprar uma cota desse fundo a R$100 e depois de um tempo comprar uma outra cota por R$120, na prática você pagou nessas duas cotas o total de R$220. Então, na média, o valor pago por cada uma da cota foram esses R$220 dividido por 2, que dá R$110. Então, o seu preço médio para cada uma das cotas é R$110. Então, na prática, o preço médio para uma ação ou para a cota de um fundo imobiliário é simplesmente o somatório de todos os valores que você gastou para comprar essa quantidade de ações ou essa quantidade de cotas, dividido pelo total de ações ou de cotas que foram compradas. Para ilustrar um pouco melhor, eu vou dar um outro exemplo. Imagine que você comprou 3 cotas de um determinado fundo imobiliário, um fundo imobiliário X, e essas 3 cotas custaram R$320. Depois de um tempo, depois de um mês, por exemplo, você comprou mais 2 cotas deste mesmo fundo imobiliário X e pagou agora um total de R$225. Depois de mais um tempo, depois de mais um mês, por exemplo, você pagou por mais 5 cotas desse fundo um total de R$525. Como calcular o preço médio desse fundo imobiliário X para você a partir desse exemplo? Bom, na prática é fazer o seguinte: você gastou primeiramente R$320, depois gastou R$225 em 2 cotas e no final gastou R$525 em 5 cotas. Gastou então, no total, R$1.070 para comprar essas 10 cotas do fundo imobiliário X. Então, o seu preço médio será os R$1.070 gastos na aquisição das 10 cotas dividido por 10, já que você comprou 10 cotas, dando um preço médio de exatamente R$107. E o que isso significa? Que você comprou as cotas por preços diferentes, mas se tivesse que pagar o mesmo preço para todas as cotas, esse valor seria de R$107. Agora vem comigo para o Excel que eu vou te ensinar como fazer de maneira bem simples para quem é praticamente leigo no Excel, como criar uma planilha que nos permita, apenas inserindo a quantidade de cotas ou ações compradas e os valores pagos nessas cotas, a planilha automaticamente calcula o preço médio. Então, pessoal, é nessa planilha que a gente vai colocar uma forma de encontrar o preço médio de maneira mais prática. Então, aqui nessa coluna eu vou colocar o FI, o fundo imobiliário, para colocar como exemplo. Eu vou selecionar essas primeiras linhas aqui para o mesmo fundo imobiliário. Então, eu separei aqui, eliminei essas linhas. Então, esse é o fundo imobiliário X. Vou centralizar aqui. Então, para esse fundo imobiliário, eu vou colocar aqui nessa coluna a quantidade de cotas. Nessa coluna, eu vou colocar o valor pago pelas cotas. E nessa coluna, nós vamos colocar o valor do preço médio. Vou colocar tudo centralizado.
Ok. Vou fazer um destaque aqui também. Aqui eu vou utilizar aquele mesmo exemplo comentado no vídeo. Então, primeiro, 3 cotas ao valor de R$ 320. Depois, 2 cotas no valor de R$ 225. E por fim, 5 cotas no valor de R$ 525. Como nessas linhas todas o valor é em real, né, eu vou colocar aqui para a unidade ser moeda. Então já colocou aqui para mim em reais. Aqui eu vou colocar o preço médio, eu vou deixar todas essas linhas para o preço médio, então selecionei. Também vou mesclar essas linhas, ou tirar as linhas, para deixar essa parte apenas para o valor do preço médio. Vou centralizar esse valor também. Pronto. Percebam o seguinte, aqui nós temos as quantidades, aqui os valores pagos, e eu vou colocar aqui o total de que, no caso dessa coluna, da quantidade de cotas. Então eu seleciono essa célula, digito igual e mando somar. Então a função soma, abro parênteses e seleciono todas essas linhas, inclusive aquelas que eu não estou utilizando, porque nas próximas compras vai bastar eu lançar ali as quantidades e essas quantidades já vão entrar no cálculo aqui da fórmula que eu estou criando. Então apertei, fechei parênteses e aperto Enter e ele me dá a soma de todos esses valores. As linhas que não tem ninguém, as células que não tem nenhum valor, ele entende que é igual a zero. Aqui a mesma coisa, igual, e mando somar todas essas linhas. Então, o Excel vai somar todos os valores que foram pagos. Fecho parênteses, Enter. Então, o valor aqui de 1.070. Então, o valor total pago é de 1.070 e o total da quantidade de cotas é 10. Então, agora, nessa célula, basta digitar igual e selecionarmos a célula que tem o valor total pago, 1.070, dividido por 10, que é a quantidade de cotas. Quando eu apertar Enter, ele me dá a média, o preço médio pago por cada uma dessas 10 cotas do fundo imobiliário X. Então agora, se eu for lançando aqui outras quantidades, por exemplo, mais 2 cotas com preço de, sei lá, R$ 130, já calculou aqui o preço médio. O preço médio vai para R$ 100 e assim sucessivamente, ok? Bem interessante e útil, não é? Então eu peço que não se esqueça de curtir o vídeo e também de deixar nos comentários sugestões para novos vídeos de educação financeira. Tchau!